Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai falar de um homem por nome Ezequiel. Ezequiel ele estava próximo ao rio Quibar. E próximo a esse rio ele estava, digamos que, desanimado, para baixo, caído, devido à situação que ele vivia. Nessas alturas, Ezequiel ele estava cativo, juntamente com aqueles 3 milhões de judeus que estavam na Babilônia. Mas de repente, Deus se apresenta a Ezequiel e diz para ele: filho do homem, põe-te de pé que eu falarei contigo. E ele se põe de pé. O que essa palavra ela quer dizer para mim e para você? O que podemos aprender com esta palavra, ponte de pé? Bem verdade que Deus não precisa que você fique de pé para que Ele fale com você, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode falar com você da maneira que Ele quiser. Mas o que é que eu entendo quando Deus disse ponte de pé? É exatamente para que a gente entenda que a situação de Ezequiel era uma situação de desânimo, de tristeza, um homem caído. Então, para que Deus viesse falar com ele precisava estar de pé diante daquela situação. Então, para que Deus fale comigo ou fale com você, nós precisamos ficar de pé diante da situação a qual nós estamos vivendo, ou vivenciando, ou passando. Qual é a minha e a situação a qual você neste momento está passando? Mas para que Deus fale com você, você precisa se levantar diante dessa situação. De repente você está com sua vida financeira quebrada, você está a um passo da bancarrota. De repente você está no leito, está desanimado, você está, de repente o médico lhe deu uma má notícia que a sua enfermidade não tem cura, de repente é um câncer, é uma AIDS, é uma doença que não tem mais cura. De repente você está com o seu casamento destruído, você de repente está com o seu ministério quebrado, de repente você está em frangalhos, você está destruído literalmente. Mas Deus ele não fala com você se você tiver com esta mentalidade de destruição, com essa mentalidade de derrotado. Então Deus manda Ezequiel ficar de pé para que ele viesse falar com Ezequiel. E hoje Deus manda você ficar de pé para que ele venha falar com você, não nessa prostração que você esteja, mas diante dessa situação, se posicionar, se colocar de pé e olhar e ouvir a voz de Deus. Mas mais para frente, Ezequiel sai dessa fase de prostração, ele aqui se apresenta de pé diante do Senhor, e agora o Senhor vai levar ele exatamente a um vale de ossos secos. E chegando nesse vale de ossos secos, Deus chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, caso pode esses ossos voltar a viver? E ele responde: só o Senhor sabe. E Deus chega a falar para ele: profetiza a esses ossos secos. E de repente Ezequiel ele começa a profetizar aqueles ossos secos. Ossos secos, ouve a voz do Senhor. E de repente houve um barulho, e começou aquele barulho, uns ossos grudando com o outro, e ali de repente se esticou pele, se esticou tendões, e se formou um exército de corpos, E de repente ele pede que venha o Espírito dos 4 cantos da terra, e que viesse encher do Espírito aquele exército de mortos que estava ali naquele momento. E de repente aqueles ossos secos, ele voltou a viver. Então você entenda que primeiro passo, você fica de pé, e depois você precisa profetizar a sua vida. Olha para essa sua situação, olha para essa doença, olha para essa situação financeira que você está vivendo, olha para esse casamento destruído, olha para esse ministério que está acabado, que você acha que não tem mais jeito, e profetiza na sua vida, profetiza no seu casamento, profetiza na sua vida material, profetiza na sua vida espiritual. Olha para essa situação e diga: haja vida
na minha vida, haja saúde na minha vida, haja prosperidade na minha vida, haja um ministério abençoado e que venha sobre a minha vida a dupla honra. Então, você vê que Deus ele tirou ele de um cenário e colocou ele em outro cenário. O primeiro cenário se levantou, o segundo cenário profetizar para que aquilo que estava morto voltasse a viver. E é isso que nós temos que fazer. Eu me lembro que eu passei uma dificuldade muito grande na minha vida, uma situação de escassez, o trabalho tinha caído para mim e de repente eu tinha acabado de sair de um culto e o culto pregava sobre exatamente a gente profetizar na nossa vida. E ali eu cheguei em minha casa decidido, com aquela força, sabe, mais do que um touro selvagem, e abri meus armários, abri a geladeira, tudo vazio, tudo naquela escassez, naquela miséria, e eu profetizei: haja alimento nos meus armários, haja comida na minha geladeira, haja abundância na minha casa. Cheguei na minha empresa, estava sem matéria-prima, sem material para produzir o serviço, e eu comecei a profetizar que haja material. Isso não aconteceu do dia para o outro, todas essas coisas, mas uma coisa eu percebi, que no dia para o outro houve uma providência. Naquele mesmo dia seguinte eu fechei um negócio, e esse negócio eu cheguei no mercado e fiz aquelas compras mesmo, eu caprichei e fiz aquelas compras mesmo com vontade e enchi o meu armário de alimento, enchi a geladeira de comida, e realmente eu experimentei, né, o poder de profetizar. Eu não quero dizer que na sua vida vai acontecer, porque depende do nível de fé. É preciso você realmente despertar esta fé que está aí dentro de você, adormecida, e trazer à existência aquilo que não existe. Mas mais para frente vai acontecer uma outra história com Ezequiel. Desta vez o anjo aparece, que era o próprio Deus, diante de Ezequiel e chama ele e diz a ele: vai, Ezequiel, mediu 1000 côvados, e chama ele, e ele começa a ir até o mar, o rio, e ali ele vai e as águas dá no tornozelo, e o anjo mede mais 1000 e as águas dá na cintura, mede mais 1000 e as águas dá no lombo, e mede mais 1000 e ele já não consegue mais atravessar a não ser a nado. E o que é que quer dizer essa segunda palavra? É que depois que você vai viver os milagres de Deus, primeiro Deus te levantou, segundo Deus lhe prosperou através de você profetizar, e terceiro, agora Deus vai te levar a um mistério, Deus vai te levar agora a uma situação onde você vai conhecer o Senhor, onde você vai se aprofundar mais na palavra, você vai se aprofundar mais em Deus, e aí agora você vai viver uma experiência para você levar as outras pessoas que estão sofrendo, que estão vivendo. Então, o que eu estou passando hoje para vocês aqui através dessa mensagem é uma experiência de vida com Deus que eu tive, e que você nesse dia de hoje venha viver uma experiência com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha tocar neste coração, neste momento, que o Senhor venha tocar nessas vidas, que o Senhor venha trazer à existência aquilo que não existe. De repente eu estou falando com alguém que está aí nas últimas, está em um hospital, de repente está em sua casa, uma pessoa que teve um ministério brilhante, de repente ele caiu, ele se prostrou e não consegue mais sair desta prostração, mas hoje o Espírito Santo de Deus fala com você, profetiza ao homem, se levanta ao homem desta situação e parte para cima, porque Deus é contigo. O que você precisa é crer, caminha no caminho do Senhor. Pai, eu te peço, Jesus, que o Senhor, meu Pai, abençoe essas vidas, que o Senhor transforme corações nesse dia de hoje, que haja uma transformação na vida dessas pessoas, que ela verdadeiramente venha experimentar o Senhor, porque o Senhor é real, porque o Senhor é bom, porque o Senhor faz maravilhas, faz prodígio, o Senhor faz coisas que essas pessoas ainda não experimentou, e o Senhor não faz, não é porque o Senhor não quer, porque querer o Senhor quer abençoar, o Senhor quer transformar, o Senhor quer mudar vidas. O problema é que nós muitas vezes não se revestimos de fé, o problema é que nós muitas vezes somos incrédulos, somos pessoas que não aceitamos o Senhor em nossas vidas, e às vezes quando aceita tendo dúvida. Quando nós éramos do mundo, que adorávamos a ídolo, nós se prostrava diante de uma imagem de escultura e pedia com fé. E hoje servimos a um Deus vivo
e ficamos tímidos diante da presença do Senhor. Era agora para nós exercitarmos a nossa fé e ficamos com medo. Pai, abençoa em nome de Jesus.